esse botão. Pronto. Valendo! Bom dia. Bom dia. A gente vai começar pelo capítulo 13, né? A gente vai fazer uma revisão aqui de funções vetoriais. Esse curso é de cálculo 3, certo? Cálculo 3, a gente começou vendo o que era uma função de uma variável em 3 variáveis. Olha que bonita essa espiral aqui, hein? Isso não é uma espiral, isso é uma helicoidal. Cadê o exercício da helicoidal? Estamos aqui para baixo, né? Olha só. Então, revisando Isso, acho que aqui. é o 4, se eu não me engano. Yes, exemplo 4. Nós estamos aqui com o livro do Stuart, né? Página 757, livro de cálculo, volume 2. E então, temos aqui uma helicoidal. A equação é na coordenada x, cosseno de t, na coordenada y, seno de t, e na coordenada z, apenas t. E aí isso é uma helicoidal que sobe. Aí, como é que a gente estava fazendo? A gente estava entendendo a projeção. O livro do Guido Rizzi fala em projeção. A gente estava vendo uma projeção dessa coisa no plano XY. Aí você tem ali, né? O x é um cosseno de t, y é um seno de t. Essa função R, você pode chamar de curva, né? Ela é uma função de R reais, aqui representada pela variável t. Ela vai dos reais em R3, que é uma coisa em 3 dimensões. Você tem aí, né, a imagem em x, y e z. Então, o que acontece? Isso você chama de curva, né? E por que a gente faz isso, essa revisão no capítulo 13? Para você poder fazer as integrais mais para frente no capítulo, se eu não me engano, 16, cálculo vetorial. O 16, Eu acho cálculo que sim. vetorial, é onde tem todas aquelas coisas de cálculo 3. Então, o que acontece aqui? A gente estava falando, então, que t é um parâmetro, a gente chama ele de parâmetro, inclusive aqui está escrito, né, equações paramétricas, né? Paramétricas porque você tem um parâmetro t, e esse parâmetro t, ele varia, né? Existe um certo domínio para o parâmetro t. Aqui ele não fala qual que é o domínio, né? Cadê? Não está Hum, muito claro aqui. não, acho que não. Mas tudo bem, a gente começa com zero, pode fazer infinito e tal. Então, você tem o parâmetro t variando, e basicamente você, né, você tem... Como é que a gente tinha estudado isso? Que a gente tinha visto um pouco do ciclo trigonométrico, né? Sim. A gente tinha, então, um círculo, e nesse círculo você tem os eixos cartesianos, o eixo x, o eixo y. E então, para um dado parâmetro t, e aí esse t poderia ser um ângulo, né? Então, para um dado parâmetro t, deixa eu colocar aqui em preto. Para um dado parâmetro t, você tem aí uma projeção no x sendo cosseno de t, e uma projeção no y, aqui y, sendo seno com a letra E, né? Seno de t. Então, é isso, assim, você tem... Aí essa coisa gira, né? Se você vai para o Desmos, aquela calculadora gráfica bem legal, deixa eu fazer uma pausa aqui, rapidão. Mas eu preciso Uhum. fazer essa vez... Pronto, voltamos. Então, se você vai nesse site bacana aqui, conhecido como Desmos, você pode fazer isso aqui, ó. Você coloca parênteses, cosseno t, vírgula, seno de t, isso é um ponto, né? Coordenadas cosseno t e seno t. Aqui o t, o parâmetro está variando de 0 a 1. Aí o que acontece? Você vê essa curvinha aqui, ó, indo só até aqui. Dá para fazer um negócio engraçado, que é tipo fazer o t indo de 0 a, e aí eu adiciono um deslizante a. E aí, olha só que legal. Isso a gente não fez na aula passada. Se aumenta o a, ele vai aumentando assim, ó. Oh, olha que divertido. Oh, Deixa legal, eu você faz manualmente, né? eu faço manualmente. Ele fecha, olha o número onde ele fecha. É no 6, adivinha? Seis vírgula vinte e oito, né? 6,28, que é o nosso 2π aproximadamente, né? Então, se você vem, coloca aqui 2π, você digita 2π, ele faz, ó, bonitinho. Agora, tem um negócio legal, eu vou brincar de novo igual a gente fez da outra vez. Eu posso colocar aqui um raio, né? Um raio de função... Função do quê? Função do tempo? Pode ser um raio em função... Ele Acho. não vai entender. Tem que ser um raio em função... Vixe, não vai dar certo isso. Vamos colocar aqui, ó, na frente do ponto... na frente do ponto. Coloca um raio. Vamos falar que o raio começa com 1 e aumenta,
numa certa taxa, deixa eu ver, eu quero que ele vire 2 quando t igual a 1. Será que vai dar certo isso? Não, não vai dar Hum. certo. Eu quero que ele vire 2 quando, sei lá, eu vou colocar só o t aqui, vocês vão ver o que vai acontecer. Acho que eu tenho que dividir ele por 2π para ficar do jeito que eu queria, ó. Porque aí quando o t vale 2π, então o raio fica sendo 1 mais 1. E lembra que o t vai de 0 a e o a vale 2π. Ficou meio complicado, mas ficou bonitinho, ó. Então, esse deslizante aqui a gente pode fazer daquele jeito, igual a 1. Aí faz o deslizante, assim, ó. Ele vai aumentando o raio, ó. Tcharam! Aí ele passa aqui no 2. Olha que divertido. Vamos fazer mais. São 628 vezes isso. Nossa, legal. É mó legal. Aí você vai aumentando ele. Uou! Pera, tá muito rápido. Diminui. Você vê que você é meio doente, né? Então, vamos devagar. Ele vai aumentando, ó, que legal. Então, o raio aumenta linearmente. Olha que interessante. Você vê que linearmente, porque aqui tem uma função linear, né? Sim, sim. Aí ele vai aumentando. Então, o que que acontece? Linearmente você vê que tem um padrão aqui de que a distância entre... Eu De acredito 2, que a né? distância aqui é igual, né? Se você pegar não sei como é que demonstra isso, mas dá para você pegar um certo valor... é onde o cosseno e seno são iguais, você tem é isso mesmo. Se você traçar um raio aqui, você pega distâncias, não vou dizer iguais, mas o espaçamento igual entre as linhas, né? Muito bom. Uhum. O que que a gente está fazendo? Isso é uma curva, isso é uma função. Se você for... O que que a gente está fazendo? Tem que se lembrar, né? Então, estudamos cálculo, a gente está estudando curvas gama de t. E essa curva aqui, ela tem na coordenada x, acabou ficando o 1 mais t vezes cosseno t, na coordenada x. E na coordenada y, novamente, 1 mais t, claro, dividido por 2π, vezes o seno, e aqui aparece o seno com i, né? Mas tudo bem. Vezes o seno de t. Então, fazendo isso, você tem essa coisinha. Isso não é uma espiral. A espiral, se não me engano, você tem que fazer um raio que aumenta exponencialmente com o argumento t, o Uma parâmetro t. espiral, mas não é aquela hélice, né? A Hélice. espiral. Então, a É hélice que é o que a gente confunde. tinha no exemplo do livro. Quer ver? Aham. Vamos abrir aqui. No exemplo do livro, você tem, então, na coordenada x, um cosseno, na coordenada y, um seno. Aí, na coordenada z, então, aqui, para você fazer uma hélice, você precisa da terceira dimensão. E a terceira Uhum. dimensão fica sendo um parâmetro t. Então, não é a mesma coisa. A espiral, ela é 2D, se eu não me engano. Ela é 2D, Sim. tá? A gente pode pesquisar a equação da espiral aqui. Espera aí. Deixa eu pausar a gravação. Então, pesquisando aqui a equação da espiral, ou fórmula da espiral, você tem... Olha, o que a gente fez ali, espiral de Arquimedes, acho que se para o que eu fiz ali. Se você olhar bem, ó, a espiral de Arquimedes, ela tem espaçamentos regulares aqui entre as linhas. Isso eu não sabia. Sim. Conchas. Bom, enfim, a espiral que eu conheço melhor é essa daqui, ó. Ela vai com raio aumentando bem rápido, tá? Tem essas daqui também. Você tem, enfim, várias coisinhas. Então, espirais, vamos ver o que está escrito aqui. Espiral de Arquimedes é um raio que aumenta com o ângulo. Espiral hiperbólica é um raio que parece que diminui com o ângulo dessa forma. A espiral logarítmica, olha que bonito, é um... Nossa, peraí, deixa eu ver se eu entendo isso. Eu não consigo saber como é que uma varia o raio aqui, mas tudo bem. Nossa, que interessante. Tá, e espiral Tá difícil para parabólica, enxergar. você tem uma raiz... Eu não conhecia isso, na boa. Mas é muito interessante. Vamos voltar para o cálculo. Então, essas são curvas que você pode fazer com coordenadas polares aqui. Meu Deus do céu. Volta um pouquinho. Vamos continuar no livro. Então, assim, você tem a possibilidade de curvas. Vamos ver os exemplos 1 e 2. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Então, ele dá, olha só. Deixa eu diminuir um pouco isso aqui e aumentar aqui. Então, vamos lá. O primeiro exemplo era uma curva assim, ó. No x você tem t ao cubo, no y você tem um ln e no z você tem uma raiz. Cada uma dessas entradas são funções e isso faz essa curva, essa função de R em R3. O que eles estão falando aqui?
O domínio de R constitui todos os valores de t para os quais, bom, a expressão é definida, enfim, cada uma delas são definidas, né? Para um t, parece que o t tem que ser menor que 3 por causa do logaritmo aqui, Uhum. e o t tem que ser maior que zero por causa da raiz quadrada. Então, você fica com um intervalo restrito, olha só, de 0 a 3. 0, inclusive, mas o 3 não. 3 está fora desse intervalo, ok? Zero Uhum. exclusive, que a gente fala, né? Enfim, exclusive 3. Enfim, o limite de uma função... Enfim, aí você pode calcular limites, etc. Vamos ver o exemplo 2. Não, você tem outras funções aqui, ó, para ser as entradas da função. Então, você tem um mais t ao cubo na primeira entrada, t e a menos t, e seno de t sobre t. O que eles estão falando aqui? De acordo com a definição, o limite é o vetor cujos componentes são os limites das funções componentes de R. Então, parece que você pode fazer o limite da função encontrando o limite de cada entrada. Eu acho que se cada um Uhum. deles existir, você consegue falar que a função vetorial tem esse limite. E se for igual Sim, ao sim. própria definição aqui, se o R de t contendo para A for igual a R de A, então você fala que é contínua a função aqui, essa função vetorial. Então, estamos trabalhando com funções vetoriais, olha só. Perguntas? Danilo, uma dúvida só. Nas provas de faculdade, assim, os desenhos que são mais cobrados para a gente desenhar à mão e tal, para Hum, fazer as curvas, quais são, assim? desenhos. Você quer Isso, das dizer curvas. ah, as Porque, por curvas que vão exemplo, mais aparecer? isso, Eu porque acho que tem eu tenho algumas noção curvas disso, que. sim. Nas provas Porque de tem cálculo algumas 3, curvas que são complicado fazer à mão. essa é uma pergunta boa. Nas provas de cálculo 3 geralmente aparece parábola. Uma coisa meio básica, né? Parábola. Sim. Parábola. Aí, tipo, a equação da parábola. Essa que eu fiz aqui, ela pode ser como é que a gente faz isso? Você pode falar que é um menos, sei lá, dá para inventar aqui uma parábola. Geralmente eles fazem assim, tipo, 16 menos um x menos 2 ao quadrado. Essa é uma parábola, mas essa aqui é uma parábola em duas dimensões, né? Aliás, parábolas são coisas de duas dimensões, até onde eu me lembro. Lembrando que eu me formei em 2013, tá? Estamos em 2021, então pode ter coisa que eu tenha esquecido, mas vamos lá. Então, assim, isso aqui é uma parábola. Aí, nas provas, elas parecem a um paraboloide. Então, às vezes, você tem que saber trabalhar com um paraboloide. Aí, como é que fica um paraboloide? É você girar essa parábola, né? Então, você faz uma parábola e você entende que a boca dela aqui pode ser um círculo, né? E aí, isso Uhum. você chama de paraboloide. Aí, você deve estar pensando, como é que seria a equação de um paraboloide, né? Se a da parábola é simples como 16 menos x menos 2 ao quadrado, vamos tentar fazer do paraboloide. Você pega ele aqui, vamos supor que isso aqui é uma linha reta. Ficou horrível, mas tudo bem. Aí você tem aqui um plano, né? Embaixo você tem um plano. Isso ajuda você a fazer a equação do paraboloide. Porque o que vai acontecer? Você faz essa pergunta é interessante. Você faz uma analogia que vai ajudar nas questões mais para frente. Você faz uma analogia do seguinte: aqui na parábola você tem uma certa distância que o x tem do eixo de simetria, certo? Então você traça aqui um eixo de simetria, você está ligado que a parábola tem um eixo Uhum. de simetria, né? Uhum. Muito bem. Aqui você também tem uma espécie de um eixo de simetria. O que a gente faz? Então, se em duas dimensões você tem ali um x, mas se aqui for 2, então ali é x menos 2, se liga. Aqui no paraboloide, você teria que definir primeiro quem que é esse lugar aqui, esse ponto, certo? Mas de uma maneira simples, a Certo. gente pode falar que esse ponto é a origem, né? Então, você ficaria aqui com um vetorzinho no x, vamos falar que aqui é x. Eu queria fazer x, y, z. Peraí, deixa eu voltar. Lembra aqui tem uma certa ordem, tá? De regra de mão direita para você ter uma coisa meio orientada positivamente, mas enfim. Então, eu vou colocar o x para cá e o y para cá, porque aí eu consigo o z aqui em cima e isso obedece aquela ordem, x, y, z, enfim, uma Uhum. orientação positiva. Ó, o que eu ia fazer aqui? Então, o raio, que em duas dimensões é um x menos 2, se eu não me engano,
Aqui no paraboloide, você vai fazer... Então, vamos falar que esse raio é uma raiz quadrada de x² mais y², certo? Uma espécie de Pitágoras aqui, onde essa coisinha é uma raiz de... Isso aqui fica fácil de descrever em coordenadas cilíndricas, né? Sim, Mas vamos a retangulares e a isso. gente fica com x, y e z. Então, assim, se esse raio for... O que que eu estou fazendo, então? Então, se em 2D o raio é isso aqui, aqui a gente tem uma espécie de um raio que é tipo x menos 2. Faz sentido? Então, como é que fica a equação? Fica muito simples. Você fica com z igual a 16 menos... Aí o quadrado dessa de diferença, o quadrado do x menos 2, aqui a gente pode falar que é o quadrado do r. Só que o quadrado do r é apenas x² mais y². Então fica assim, ó, é o 16 menos o x² mais o y². Isso pode não parecer, mas é uma parábola, ou um parabolóide. Então fica menos x² menos y². Então você tem um jeito simples de decorar. Quando você faz um é z e o outro é x², y², aí menos e menos, isso aqui tem cara de paraboloide, sabe? Uhum. Se você faz outras formas que podem acontecer, se você tiver um z² igual a 1 menos x² mais y², repara que aqui a potência é 1 do z, então aqui você ficou com paraboloide. Isso aqui é um paraboloide. Agora, olha que interessante, se você coloca 2, o expoente 2 aqui no z, você consegue reescrever isso como z² mais x² mais y², e isso se transforma no que conhecemos como uma esfera. Porque os coeficientes aqui são todos iguais. 1z², 1x² e 1y² fica sendo uma esfera. Interessante, né? Sim. Então, essas são as formas, né? Cai muito. Então, aquilo que a gente viu do equilátero, como é que era? Do espiral, tinha espiral hiperbólica. Enfim, essas formas, elas podem... O que eu estou querendo dizer com isso? Tem outras formas, então, parabólica, tem a hiperbólica, você pode ter um hiperboloide, né? É só você lembrar da equação da hipérbole. Você pode fazer uma hipérbole mais ou menos assim. Tem uma muito conhecida que é assim, né? Y igual a 1 sobre x. A hipérbole equilátera, se não me engano. E você pode girar ela e ela se transforma numa superfície, certo? E aí, girando ela, suponha que você transforma esses eixos, tipo, nos eixos assim, x, y e z. Como é que você giraria ela, né? É só você escrever, então, z é igual a 1 dividido pela raiz quadrada de x² mais y², e você tem uma coisa, uma super... Eu não vou conseguir desenhar isso aqui, mas você tem uma coisa mais ou menos assim, e aí, tipo, isso gira, né? É tipo um vulcãozinho aberto. Tipo Uhum. um vulcãozinho com um topo lá no infinito. Então, aqui você pode ter uma outra superfície, né? Mas a gente está desviando um pouco do assunto. Então, tá. Isso aqui eu vou chamar de hipérbole. Isso aqui é uma hipérbole, a conhecida hipérbole equilátera. Essa coisa que eu tentei desenhar aqui seria um hiperboloide, né? E aqui nós temos uma esfera. Eu não desenhei a esfera. A esfera é fácil de desenhar, é só usar essa ferramenta e você faz um brilho nela, que assim ela fica bonitinha. Tá bom? Certo. Então, essas são algumas, mas, claro, tem outras muito mais básicas. Você conhece a equação de uma linha. Equação de uma reta, na verdade, a gente fala reta. Então, se você tiver, tipo, x, y, aqui você fala, y igual a x mais b. Isso aqui é a equação de uma reta. Você pode ter uma equação de um plano, né? Você viu isso em geometria analítica, Sim, né? sim. Equação de um plano. Então, você vai ter algo parecido, só que em 3 dimensões. Então, z é igual a ax mais by mais c. Isso aqui pode ser equação de um plano, certo? Aí, o que Uhum. vai acontecer nas questões? Os professores, eles não têm dó, eles fazem o seguinte, suponha um paraboloide com a concavidade para cima é igual a, sei lá, x² mais y² menos 25, e aí você corta num plano. Você pega esse paraboloide e você corta ele na maior cara de pau com um plano inclinado ainda. Pensa num rolê. Nossa. Então. Aí você corta esse... Ixi, travou aqui. Você corta esse... Tá ficando ruim esse desenho. Deixa eu fazer diferente aqui. Você corta esse paraboloide numa espécie de... com um plano inclinado. E aí você tem um pedaço, uma coisa assim, né? E aí você tem que, às vezes, saber o volume disso, né? Aqui você pode tentar usar um teorema. Você vai aprender vários teoremas nesse curso de cálculo.
Eu já falei dele? Você vai aprender o teorema de Green, Não. você vai aprender o teorema de Stokes, né? Você vai aprender o teorema de Gauss, você vai aprender o teorema... Tem mais teorema? Eu esqueci. Deve ter mais um que eu esqueci. Green, Stokes, Gauss... Esqueci. Deve ter mais um ali que eu esqueci. Mas então, você vai aprender esses teoremas desse tipo. E, por exemplo, aqui eu lembro dos Stokes. Quando você faz uma curva assim, você pode aplicar o Stokes. Stokes ele aplica numa curva. O de Gauss você calcularia num volume. E o de Green eu esqueci. O de Green acho que é parecido com o Stokes, mas num plano 2D, né? Não apenas Uhum. em duas dimensões. Então, assim, qual seria a equação dessa curva que é a intersecção de um paraboloide com um plano? Percebe? A gente vai ver isso mais para Sim. frente. Não criemos ansiedade, mas é só você resolver um sistema, né? Então, se eu coloquei aqui um plano, vamos supor que seja esse plano, você coloca ele de ladinho aqui, do lado do paraboloide, você põe uma chave, fala que é definido por esses dois, basicamente você tem que resolver o sistema. Não é difícil. Você põe Uhum. eles iguais, então você ficaria com ax mais by mais c igual, fala que z é igual a z, aí fica x quadrado mais y quadrado menos 25. Olha que bonito. Aí você vai poder rearranjar aqui x quadrado menos ax mais alguma coisa, y quadrado mais by, aí tem um mais c menos 25 igual a zero. Isso aqui sabe o que dá para você fazer? Três pontinhos. Isso aqui vira uma equação de uma circunferência, se eu não me engano. Por causa que o paraboloide ele era certinho, né? Ele não tinha um lado mais comprido que o outro. Então fica uma circunferência. Aham. Aqui você vai achar provavelmente um A sobre 2 para ser o centro da circunferência. Caramba, que muito louco. Aqui você vai achar um Y mais. Por que eu coloquei menos aqui, será mais? Que confusão que Isso é eu fiz verdade. aqui. Putz, eu errei aqui. Oh my God. X Volta. quadrado. Tá vendo? Tem que ter alunos atentos aqui para me ajudar. Nossa, eu troquei todos os sinais aqui. Pera aí que eu vou Não, mas consertar. acho que era menos AX mesmo, não é? Não, eu tô jogando pro lado direito. Aí fica menos ax, aí mais y quadrado, menos by, tem um menos c e um menos 25. Meu Deus. Tá, agora vai. Então, a sobre 2, y, b sobre 2, quadrado, igual, aí vai ter 25, vai ter mais c, acho que vai ter mais um b quadrado sobre 4 e um a quadrado. Ah, o que eu fiz aqui? Volta. Acabou a lousa. Pera aí, deixa eu aumentar a lousa aqui. Mais, o que eu estava fazendo? 25 mais c mais a quadrado sobre 4 mais b quadrado sobre 4. Essa parte é novidade para você, hein, Wesley? Sim. Eu estou completando quadrados aqui, tá? Esse processo é chamado de completar quadrados. Completar quadrados. A gente pode ter uma aula só sobre isso, mas você vai somando as coisas aqui. Então, esse aqui precisa corrigir, ó. É um menos. Olha que beleza. Acho que tá certo isso. Acho que tá X certo. Tem um C quadrado. positivo, o 25 ficou positivo. É mais ou menos isso. Isso aqui é equação de uma circunferência. Olha que interessante. O centro dela mudou, não é mais a origem. Lembra que o paraboloide tinha ali um eixo de simetria na origem, né? Passando pela origem. Aqui você fica com um centrozinho A sobre 2 e um centrozinho B sobre 2. Uhum. Interessante, né? Então, o que isso quer dizer? Você vai ter um círculo ali no... Nossa, agora está ficando muito avançado. Vamos com calma. Você vai ter um círculo com um círculo deslocado como então essa curva, se você fizer a projeção dela no eixo no plano XY, você vai ter uma circunferência que não está exatamente alinhada aqui no centro, mas ela está um pouquinho para a direita e talvez Uhum. um pouquinho para cima, assim, dependendo da inclinação do plano. Tá? Então, é mais ou menos isso que vai acontecer. Complicado, mas a gente entrou num detalhe aqui que seria qual seria a abordagem num problema como esse. Tá? E ficou um pouco abstrato aqui porque a gente está trabalhando com A e B e não temos esses valores de A e B, mas tudo bem. Meu Deus, volta. Fazer uma pausa aqui. Wesley, perguntas. Não, por enquanto tranquilo. Vamos ver como é que a gente continua agora. Então, a gente estava vendo curvas de R em R3.
a gente estava vendo os exemplos, né? Aí você perguntou que tipo de curvas e equações podem aparecer. Então, são planos, retas, parábolas, hipérboles, Aham. e uma boa habilidade. Olha só o que temos aqui. Exemplo 6. Um círculo sendo atravessado por um plano. Eu falei errado. Um cilindro sendo atravessado por um plano. Mais um exemplo do que acontece. Eu ia falar para você também que um bom conhecimento de coordenadas polares pode ajudar muito aqui em alguns problemas, tá? Coordenadas polares, né? Coordenadas polares. Porque, por exemplo, um problema como esse aqui, o cilindro, é interessante você descrever o cilindro em coordenadas cilíndricas, né? Meio óbvio. Sim, sim. Mas então as coordenadas cilíndricas, elas têm um pressuposto que você trabalhava o XY como sendo polares, né? O XY fica com cara de polares nas coordenadas cilíndricas. Vamos ver o Uhum. exemplo 6 aqui. Determine uma equação vetorial que represente a curva obtida pela intersecção do cilindro x². Aí tem olha a equação do cilindro aqui. A equação do cilindro é x² mais y² igual a 1. Você Uhum. podia falar assim, cadê o z? É uma coisa em 3 dimensões, não tem o z. Justamente, Porque é um cilindro. porque é ao longo do eixo z que esse cilindro cresce para cima e para baixo. Então, por isso que não tem o z. É como se fosse enfim, é um cilindro. E aí Uhum. ele é um cilindro reto, né? Ele tem aqui, aliás, cilindros, acho que cilindros podem ser oblíquos? Acredito que sim. Oblíquos? Eu tenho que revisar isso, mas tudo bem. Eu tô confundindo, desculpa. Vamos lá. Então, isso aqui é um cilindro, x² mais y² igual a 1, e ele é cortado por um plano. O plano é y mais z igual a 2. Repara que na equação do plano não tem o x, né? Você vê que não aparece a variável x. Isso tem um sentido. Você vai Então, não reparar, entendi muito bem essa parte. é, desculpa, é por causa tem vetores diretores aqui. Não, tem uma certa, tem uma coisa mais ou menos o seguinte. Esse plano, ele relaciona apenas y e z. Quer dizer que você vai, então, quer dizer que você pode fazer um gráfico de z em função de y, mais ou menos assim. Se você fizer esse gráfico, você escrever que z igual a 2 menos y, você consegue fazer uma espécie de você consegue fazer uma reta, mais ou menos assim, tá? Então, Uhum. por que eu dou a dica do x não estar na equação? Porque você pode, então, visualizar o gráfico dessa função. Na verdade, a projeção dela por exemplo, aqui. Nos... Você pode visualizar o gráfico no plano projeção no plano z, y. Aí você entende que isso é uma reta. E aí você pensa que, então, no x, isso vai ser copiado ou vai ser prolongado, né? Ah, entendi. Só Ou então, desloca, né? percebe? Esse Deslocado. perfil que você tem no ZY, ele é copiado na direção X, Uhum. certo? Inclusive, o vetor paralelo ao X, ele pode ser um vetor diretor desse plano, Sim, ah, entendi. tá? Sim. Porque ele é meio que copiado no sentido de você ter uma direção ali para onde você pode ir numa boa. Qualquer valor de X ali pode funcionar, desde que você relacione Y e Z daquela forma. Então você entende que Ah, você tem entendi. ele vai sendo copiado ali na direção X. Da mesma forma, esse raciocínio, acho que agora está fazendo sentido. Da mesma Sim, forma, sim. esse raciocínio pode ser aplicado aqui para a equação do cilindro, que é xi, relacionando apenas x e y. Então fazemos assim. Como não tem z, então aquele círculo que você desenha no x e y, você copia ele para cima. E aí ele Aham. vira um cilindro. Ah, Então, entendi. círculo, Entendi. apenas no x e y, vira um cilindro se você sobe e desce ele. É uma espécie de você poder Uhum. copiar. Eu penso dessa forma, tá Uhum. bom? Agora, Tá bom. o que fazemos aqui? Ele pediu a equação vetorial da curva. Vamos dar uma lida. O que tem que fazer? A figura 5 mostra como o plano intercepta. Então, primeiro ele faz uma ilustração, né? Como o plano intercepta o cilindro, para você ter uma noção do que está acontecendo. E a figura 6 mostra a curva de intersecção. Olha que bonita, é uma elipse. É uma elipse. Uhum. Mas ele falou que é uma elipse, né? Vamos tentar descobrir por que é uma elipse. Acho que é porque ela é alongada, né? Ela tem a projeção circular no XY, mas ela é alongada numa certa direção, você acaba formando uma elipse dessa forma. Vamos lá. Como resolver isso matematicamente? Acho que é só substituir o Wesley. Você pega aqui Então, vamos lá. Você tem
Por exemplo, substituir, talvez não. Deixa eu pensar um pouquinho. Lembra que equação vetorial, dá uma olhada na resposta final, ela tem parâmetro t. Então, você tem que ter um parâmetro t para a coordenada x, um parâmetro t para a coordenada y e um parâmetro t para a coordenada z. Então, o que seria uma boa estratégia aqui? Você pode começar descrevendo a circunferência como um x igual a 1 cosseno t e y igual a 1 seno Eu não t. Você tenho, pode né? começar dessa forma. Por que 1 aqui? Porque o raio é 1. Lembra que a equação da circunferência é x² mais y² igual a Igual r². Então, se aqui R tem quadrado. 1, o raio é 1. Então, você coloca o raio bem aqui, Sim. raio. Aí fica raio, cosseno, raio, seno. Isso aqui você já está parametrizando. Aqui você parametrizou a circunferência, né? Ou o Sim, cilindro. Aí, tudo bem até aqui? sim, sim. Se fosse apenas o cilindro, você poderia falar que Z é um qualquer. Z poderia ser apenas Z ou um outro parâmetro. Você poderia dar um nome, um outro parâmetro aqui para o Z. Poderia ser T e U, né? Uma coisa assim. Mas isso se você pensasse no cilindro, né? A gente não quer o cilindro agora. A gente quer fazer a intersecção disso com o plano. E aí o plano ele tem uma equação que é Z igual a 2 menos Y. Aí o que você faz? Você substitui aqui, ó. Você pega aquele Y do cilindro e coloca no Z. Coloca para você encontrar o Z do plano. Então, Ah, entendi. então você fica com 2 menos, aí no lugar do Y você coloca seno de T. Pode ser Ai, que calma que eu vou fosse nossa prosseguir aqui. com Seno de T. Então, você tem aqui o Z em função do parâmetro T, o Y em função do parâmetro T e X em função do parâmetro T. E aí você encerra o problema. Aí você tem a equação da elipse, né? Também. Isso, olha, chegar com isso aqui, equação de uma elipse, eu teria um pouco de dificuldade, porque ela tá um pouco, ela não tá no plano, né? 2 menos Que a CMT. gente, ela está no plano, mas não naquele plano que a gente costuma trabalhar. Uhum. Aqui dá um certo trabalho de geometria analítica, você teria que reorientar o plano, pegar uns vetores aí Sim, muito né? loucos, mas dá para fazer isso. Eu não vou querer fazer isso agora, porque não é o foco da nossa aula, mas dá para você Aham. pegar lembra do plano do vetor normal? Do O plano do plano. vetor. Você tem um plano. Vamos Sim. lembrar de geometria analítica. Plano, você tem a equação ax mais by mais cz, qualquer coisa, coloca um igual a d, que eu gosto de igual a d. O que a gente tem aqui esse plano? Ele tem 0x, ele tem 1y e ele tem 1z. E aí dá um t, que eu acho que vai ser 2, né? Porque é igual a 2. Tá. O que você faz com isso? Lembra que você pode pegar esses coeficientes 0, 1 e 1 e você monta um vetorzinho normal. Então, o vetor 0, 1, 1, ele é um vetor normal ao plano, tá? Esse vetor normal ao plano, você consegue colocar ele aqui assim, ó, mais ou menos. Então, esse vetor é o vetor 0, 1, 1. Tudo bem? Uhum. Então, aí se você quiser descrever essa curva nesse que a gente sabe, que a gente acha que é uma elipse, tá falando que é uma elipse. E se você quer, então, escrever essa curva nesse novo plano, dá para fazer uma transformação de variáveis aí. Eu precisava lembrar como é que faz isso. Mas dá para você fazer uma transformação de variáveis e você vai ter a equação bonitinha de uma elipse, tá? Aham. A gente Entendi. pode deixar isso para depois, Sim. Melhor, né? né? Então, esse foi o exemplo 6. Então, qual que é a equação da curva? Na coordenada x, cosseno, na coordenada y, seno, e na coordenada z, 2 menos seno. Essa é uma Uhum. curva, tá? Então é Tá. isso. Acho que por hoje dá para encerrar por aqui. A gente precisa fazer sessões muito longas, né? O que está Sim, sim. acontecendo aqui? Olha o livro do Stuart falando de computadores. Meu Deus do Achei céu. Que isso. ano que é esse livro? Meu, 759. achei legal Meu isso daí, hein? Deus do céu. Usando computadores. Estamos em 2021 e o Tipo, Stuart fala em ele usar deixa. computadores. 2013, ó. Nem é tão antigo assim. Que Sim. absurdo, velho. O que é usar um computador para você, Wesley?
Ah, é tipo quase como se fosse regra, né? Eu não sei o que é fazer matemática sem computador. Ó, Então. vamos lá. Tem uma seção aqui falando utilizando computadores para traçar curvas espaciais. Eu acabei de fazer isso no Desmos, né? Então, dicas aqui Uhum. para a galera. Você pode usar o GeoGebra, muito legal o GeoGebra. Você pode usar o GeoGebra 3D, ou apenas o GeoGebra 2D. Você pode usar o Desmos. Eu já usei o Desmos 3D, mas eu não gostei. Eu gostei do GeoGebra mesmo. Mas os dois são muito bons. Dá para fazer curvas Sim, assim, ó que sim. legal. É só digitar lá que ele faz. Tem o Wolfram também. O Wolfram Alpha, ele Esse é tem. o que tem um site, não é? Se eu não me É um engano. site, ele faz umas curvas Sim, é o dessas site. também. Se você tiver sorte, ele entende o que você quer dizer e ele desenha para você o rolê. É mó legal. Olha o nome das coisas aqui. Espiral toroidal. Nossa. Você já ouviu falar em toroide? Não. Toroide Espiral. não. Aqui ele chama de espiral, né? Então, parece uma espiral mesmo. É, a gente já discutido a diferença entre hélice e espiral. Aqui tá chamando de espiral, mas tudo bem. Ah, é verdade, Toroide. hein? Você já ouviu falar num toroide? Não. Deixa eu ver se eu pego aqui um toroide. Parece uma coisa obscena, né? Toroidal Toroide. é. Toroide. Olha lá o toroide. É bonitinho o toroide. Parece uma rosquinha, né? Você pode fazer uma. Não, Olha que legal. Você pode fazer um. Como é que é o nome disso? Você faz um. Sei se uma espira, né? Na sim. eletrodinâmica. Você faz. Ou eletromagnetismo, você faz uma espira toroidal. É legal isso aqui. Olha o toroide. Tá? Ah, beleza. Tem um negócio bizarro aqui. Isso aqui ignora. Mas olha a descrição, então, você pode focar na descrição a matemática aqui do toroide, que eu acho que pode ser muito mais interessante. Você tem um raio que vem até aqui. Olha que bonito. Esse raio tem um nome que eu esqueci o nome dele. Você tem um outro raio aqui, ó, que é a grossura dessa rosquinha, desse toroide. E você Mas é o tem mesmo um raio, né? ângulo. Você tem um ângulo também que você pode fazer aqui dentro. Oi? Ah, não, não é o mesmo raio entre os dois ali. Não, então, você tem um raio até aquele centro E o outro até a e ponta, tem um né? outro raio que dá a voltinha aqui. Ah, sim. Tá vendo? Então você tem um raio que vem Aham. até esse pedaço e depois você tem um outro raio que dá a volta aqui. Essas coisas têm nomes, Wesley. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Vamos pesquisar. Muita calma nessa hora. Ó, então a gente andou pesquisando aqui e a gente descobriu o seguinte: a gente tem o raio do tubo, você pode chamar apenas de tubo, e você também pode chamar isso de um toro ou touro. Então temos e tem um raio que é a distância do centro do tubo ao centro do toro, tá bom? Descobrimos aqui uma coisa muito importante que isso nada mais, nada menos do que é um pneu, a câmara de um pneu de uma bicicleta ou de um carro. Geralmente bicicleta tem câmara. Então isso nada mais é do que a câmara de um pneu. Olha só, coisa simples, tá certo? E a gente viu que tem uma coisa chamada aqui de bitoro. Se liga, é uma rosquinha dupla. É quando você põe muito perto uma da outra, põe para assar e aí gruda uma na outra, vira um bitoro. Tá certo? É. Vamos voltar aqui. Acho que dá para encerrar por aqui, né, Wesley? Vamos ver. Tem exemplo 7. Utilize um computador. Eu estava tirando sarro Do do Stuart. Stuart, que em 2013 ele falava em utilizando computadores, né? Voltando aqui. Então, no 7, utilize um computador para traçar a curva com equação vetorial. Bom, t quadrado e t3. Ela é chamada de cúbica retorcida. Bom, deve ser uma dessas curvas aqui. Olha que interessante, Wesley. Você tem projeções diferentes aqui. Atenção a esse gráfico. Ele é uma curva, ele é um gráfico de x em função de y, ou y em função de x. Uhum. Ele tem a cara de uma parábola. Você deve supor que isso seria verdade, porque o x é A t e o y simetria, é né? t quadrado. Não, eu queria que você percebesse o seguinte: o x é t, o y é t quadrado. Então, se você faz um gráfico de x com y, Aham, x é t, y é t quadrado. Se você faz um gráfico de x com y, vira uma parábola. aham. Agora, você tem aqui um gráfico de z com x. Mas o z é t3 e x é t.
Então, você fica com uma cúbica. Uma cúbica, é. Então, você tem uma projeção interessante aqui. E, finalmente, você Sim. pode projetar, você pode fazer o gráfico de Z com Y, e Z com Y dá um T3 com um T2. Fica uma coisa meio... Essa daí eu não ia conseguir. Não, aqui é só você pensar numa raiz cúbica de T quadrado, se Raiz for... cúbica de se T f- Raiz quadrado. cúbica de T quadrado, se for Z em função de Y, que é exatamente o que ele fez aqui, ou... Deixa eu escrever isso para ficar claro. Muita calma nessa hora. Deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui. Essa daí foi mais Calma difícil. que você vai entender. Então, assim, se você tem que y é t quadrado e z é t ao cubo, você quer escrever z em função de y, o que você faz? Você substitui o t. Aí você para e Uhum. pensa, tá, mas o que é o z? Z é t3. É o T3. Beleza. Aí o que é o t em função do... Ah, sim, Acho que eu entendi. fiz errado ali. Eu Não, tá falei certo. errado. Mas, ó, O o Z que T é o quadrado. t, no caso, nesse caso? É uma raiz quadrada de y. Tá? Aqui você Uhum. percebe que você não vai ter y negativo, que é meio óbvio, porque você tinha que se o y é t quadrado é não negativo, se o t for real, então o y é não negativo, já que você já coloca uma espécie de um... Se você for escrever z em função de y, você já tem o domínio como sendo y não negativo, certo? Então, o que Uhum. fica isso aqui? O raiz quadrada de y elevado ao cubo, ou o cubo da raiz de y, ou whatever. A raiz quadrada de y ao cubo, você escolhe o formato. Você também pode escrever como y elevado a 3 meios. Uhum. Então, quer dizer que o y em função de z, se você inverte isso, você fica com z elevado a... Se o z é y a 3 meios, o y vai ser z a 2 terços. Ah, Certo? sim, Como é sim. que você faria isso? Você inverte ao Somar. contrário. Você fala que o t é uma raiz cúbica de z. Eu confundi aqui, mas agora está mais claro. Então, z é a raiz cúbica, t é a raiz cúbica de z. Então, o y, que é t quadrado, vai virar a raiz cúbica de z quadrado. Z quadrado. Ah, sim. Ou o quadrado da raiz cúbica, enfim. Ou z elevado a 2 terços. 2 Lembra terços. a regra de expoente? Acho que você está esquecendo a regra de expoente. Não, Que não, sim. É a que eu não elevado a entendi o m... passo Lembra ali. disso? Sim, Você fica com a raiz enésima de A elevado a M. Isso aqui é um sim, bom sim. lembrete, tá? Quem tá no sol vai pra chuva, quem tá na chuva vai pro sol. Deve ser isso É aí. umas regrinhas de cursinho aí. Mano, sol e chuva, não. É, Bom, acho que é isso. Semana que vem a gente continua e a gente pode estar fazendo alguns exercícios. Ah, aqui, ó, exercícios. Tá? Exercício do capítulo da seção 13.1. Na real, vamos fazer o seguinte, você faz os exercícios e a gente resolve as dúvidas. Pode ser? pode ser, pode ser. Aí depois continua com Mas quais derivadas, né? exercícios? Mas quais, assim, você acha melhor Ah, fazer? sei lá, você Eu pega o acho que que você o... achar interessante. Tá bom. Na dúvida, faça assim, ó. Você vê quantos exercícios tem. Quer ver? Você vai achar engraçado, mas você vê quantos são 51 exercícios. Aí você vai no Google e você coloca assim, ó. Random number between 1 and 51. Aí ele faz para você, ó. Aí você vai fazer o 22. Qual exercício? 22. Nossa, Aí depois você faz o 37 e depois o 17. Tá bom? boa, Danilo. É assim, meu querido. É Como assim que se mais faz, você né? faria? Você pode dar uma lida e ver o que você acha interessante, tá bom? Eu vou Tá bom. encerrar por aqui. Tá? É isso aí. Tá lá. Então, é isso aí. Obrigado, né? E como é que é? Se inscreva no canal, ative o sininho. E é isso. Mandem um e-mail e estamos aí. Deixa o seu Tchau. like. Like, tem o like, esqueci do like.